Você que chega junto com a gente aqui no canal Economia e Direito, veja agora 10 dicas para aumentar as contribuições e conseguir se aposentar com um valor maior no seu benefício, agora em 2021. Quer saber de tudo? Vem comigo que eu vou te explicar a partir de agora. Incluir pequenos períodos de pagamento ao INSS traz cenários mais vantajosos aos segurados. É isso mesmo. O segurado do INSS com planos de se aposentar deve prestar atenção nas possibilidades de aumento no tempo de contribuição. Com a reforma da Previdência que entrou em vigor em novembro de 2019, meses, semanas e até dias a mais de pagamentos ao órgão pode incluir o trabalhador em um cenário mais favorável. O tempo de contribuição para a concessão do benefício e o registrado no CNIS, que é o Cadastro Nacional de Informações Sociais, que é alimentado por diversos bancos de dados do governo, informações das empresas e dados cadastrais dos trabalhadores. Até o final de 2019, o homem tinha que comprovar 35 anos de contribuição ao INSS e a mulher 30 anos, sem limite de idade para ter aposentadoria por tempo de contribuição. A reforma criou a idade mínima. No entanto, para quem já estava no mercado de trabalho, há regras de transição para se encaixar em alguma delas. O tempo total de contribuição é muito importante. Sabe por quê? Vamos lá. Porque várias situações em que é possível aumentar esse tempo de pagamento ao Instituto, incluindo pequenos períodos que podem ter ficado de fora dos registros da CNIS, podem ajudar com que o seu pagamento seja um pouco maior. Há períodos de trabalho temporários que aparecem nos carimbos na parte de anotações gerais da carteira de trabalho, mas que não está na parte de contrato de trabalho e por isso podem não contar no seu CNIS, diz a advogada Adriane Bramante. Casos assim são comuns para quem passou por períodos de experiência antes de ser efetivado. Se não houver registro da data do término do trabalho temporário, o profissional pode usar olerites, cópias de recibos ou extratos de pagamento como prova do período de trabalho. Quem fez serviço militar pode usar o período em que ficou à disposição das Forças Armadas como tempo de contribuição. Outra forma de aumento possível do tempo é somar os períodos reconhecidos em ações trabalhistas, o tempo de trabalho antes dos 16 anos ou quando fez o curso de aprendiz. No caso dos cursos profissionalizantes, o segurado precisa comprovar que houve alguma contrapartida, como bolsa, alimentação ou até moradia, diz o advogado Guilherme Portanova. O advogado Átila Abela lembra que o trabalho em atividade rural, mesmo com menos de 12 anos, seja comprovado, pode ser incluído no tempo para a contagem do INSS. Por exemplo, se ele tinha 8 anos, mas conseguir provar que o trabalho dele era importante naquele local com os pais, pode incluir porque o STJ entendeu essa situação como favorável, disse o advogado. A análise de todas as possibilidades para aumentar o tempo de contribuição deve ser levada em conta, principalmente para quem pode ser beneficiado pelas regras de transição que estão mudando gradativamente a cada ano. Os pontos para chegar na regra de transição são somados por meses ou até dias. Qualquer tempo de contribuição ou o mínimo que seja é importante para a pessoa adiantar a sua aposentadoria, afirmou o advogado Pedro Santos. A inclusão no CNIS é feita ao pedir o benefício. No entanto, a assessoria do INSS sugere que o segurado faça o processo de inclusão junto com o pedido do benefício, pois o cadastro pode sofrer alterações ao longo da vida laboral por conta de alguma atualização ou retificação de dados feita pela empresa onde o segurado trabalhou. Durante o processo de análise, o INSS pode ainda convocar o segurado para fazer um atendimento presencial, onde deverá apresentar as provas que tem.
O Instituto orienta também ao trabalhador que acompanhe sempre seu pedido de benefício pelo aplicativo, pelo site Meu INSS, para saber se existe alguma solicitação e exigência em aberto, para que ele apresente a documentação adicional para a conferência. Quanto mais rápido o segurado cumprir a exigência, mais fácil é a análise do pedido. E por falar em cumprimento de exigência, depois que acabar essa matéria, tem uma matéria no canal falando sobre a convocação do INSS para o pente fino, que já está sendo feita através de cartas. Então não sai daí não, ok? Seguindo com a matéria, pedido de benefício, como turbinar? Presta atenção. Na hora de conceder a aposentadoria, o INSS considera os períodos indicados na CNIS, que é o banco de dados da vida trabalhista e previdenciária do segurado, mas nem todo o tempo de trabalho ou os períodos de atividade que entram na contagem da aposentadoria estão no CNIS. O motivo é que pode haver falhas na documentação por meio de um pedido administrativo. No entanto, o segurado pode incluir os pequenos períodos de trabalho. Quer saber mais? Presta atenção. Vamos passar para vocês agora 10 exemplos de pequenos períodos que podem não estar no CNIS e que aumentam o valor da sua aposentadoria. Ponto a ponto. Confira o primeiro. Tempo de aluno aprendiz. Se o aluno recebia alguma contrapartida, mesmo que não fosse um dinheiro, em um curso profissionalizante, ele tem direito a incluir o tempo na contagem da aposentadoria. O mesmo vale para bolsistas, nesse caso, menos estagiários, apenas o seminarista, ok? Segundo ponto, serviço militar. O período em que o segurado esteve nas Forças Armadas conta como tempo de contribuição. Terceiro ponto, trabalho temporário. Quando o segurado faz um trabalho temporário, o registro que aparece nos carimbos das carteiras de trabalho, na parte das anotações gerais, como não estão na anotação dos contratos de trabalho, podem ficar de fora. Então você vai ter que incluir essa situação para aumentar a sua aposentadoria. Quarto ponto, atividade com exposição a riscos à saúde. Esse período considerado especial pode ser incluído na sua aposentadoria. No entanto, essa regra só vale para atividade até a reforma da Previdência, que passou a valer em novembro de 2019. Quando convertidos, os períodos de tempo especial aumentam em 20% de tempo comum para as mulheres e 40% para os homens. Quinto ponto, pagamentos como contribuinte individual ou facultativo. Se o segurado faz uma contribuição por meio de carnês ao INSS em algum período, o tempo também vale na aposentadoria, mesmo que seja por alguns meses. A mesma regra é aplicada a quem paga o INSS como facultativo em algum momento da vida trabalhista, seja porque estava estudando ou porque estava desempregado. Sexto ponto, trabalho em serviço público. Período de curtos de trabalho em serviços públicos, como servidor, por exemplo, podem ser comprovados com a CTC, Certidão de Tempo de Contribuição. É o caso, por exemplo, de um professor que trabalha relacionado no setor público e depois é migrado para o setor privado. Ao se aposentar, deve levar o tempo de serviço público ao INSS para aumentar suas contribuições, ganhar mais na aposentadoria ou conquistar o direito ao benefício o quanto antes. Sétimo ponto, trabalho rural com menos de 12 anos de idade. A atividade no campo, mesmo com a idade inferior a 12 anos, pode ser computada na conta de aposentadoria. No entanto, nesse caso, o trabalhador deverá ter provas como registro em sindicato ou cooperativa rural, entre outros documentos. Oitavo ponto, trabalho urbano com menos de 16 anos de idade. Presta atenção. Quem trabalhou antes de completar 16 anos em atividade remunerada pode incluir o tempo na contagem do INSS. O INSS já incluía alguns períodos na aposentadoria conforme a data em que a atividade tinha sido exercida e a idade do segurado. No entanto, desde 2019, o trabalho na infância ou adolescência também conta na aposentadoria. Para isso, é preciso apresentar provas da atividade, como recibo de pagamento e até fotografias da época. Nono ponto, período de trabalho reconhecido na Justiça. Se o trabalhador ganhou uma ação trabalhista que aumentou o tempo de contrato ou reconheceu um vínculo empregatício, esse período também entra na conta de aposentadoria.
Décimo e último ponto, período de recebimento de benefícios por incapacidade. Se o trabalhador esteve afastado pelo INSS, mesmo que seja por um curto período recebendo auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, o período precisa constar na CNIS. Se não estiver, pode ser incluído, no entanto, é preciso que o período de afastamento esteja intercalado entre contribuições. Qual a vantagem? Vamos lá. Desde novembro de 2019, quando a reforma da Previdência passou a valer, as regras de aposentadoria mudaram e qualquer tempo a mais de trabalho ajuda o segurado a conseguir um benefício melhor. O INSS considera na contagem total de tempo de contribuição dias, meses e anos para fazer a conta da aposentadoria. Com isso, o segurado consegue ingressar em uma das regras de transição e se aposentar o quanto antes. Entenda as regras. Fique ligado aí nas regras. Em breve a gente vai falar só sobre as regras aqui no canal. A gente vai ficando por aqui. Se você tem alguma dúvida referente a esses 10 pontos que podem aumentar a sua aposentadoria, se inscreve aí no canal, ativa o sininho e deixa aí o seu comentário. Não deixe de compartilhar, passando conhecimento. Daqui a pouco a gente volta falando sobre convocação 2021 do pente fino do INSS. Fica ligado, não sai daí não, vem comigo.